Olá, meu nome é Rogério Marinho e hoje gostaria de conversar a respeito de 3 sacadas que eu achei sensacional. As 3 estão ligadas entre si. Eu acho que tem bastante conteúdo para a gente poder bater um papo, principalmente para a gente poder refletir. Essas conversas que a gente tem nada mais é do que a gente poder refletir, para a gente poder mudar os nossos hábitos e nos tornarmos pessoas melhores. A gente está aqui nessa vida exatamente para evoluir, para sermos pessoas melhores, ajudar as outras pessoas. Ao meu ver, é isso que tem o maior fundamento na nossa vida. Acumular riquezas, ter carros, casas, é interessante, mas eu acho que isso não dá um sentido de vida pra gente. Eu acho que a gente tem que focar exatamente naquilo que vai fazer bem pra gente. E a primeira sacada é até uma que eu li recentemente, que ela diz o seguinte: sua busca deve se voltar para o passado, onde estão as causas das suas queixas ou pensamentos negativos. Eliminando essas causas, todo o ciclo da ansiedade perde a força. Muitas vezes a gente passa por diversos problemas durante a vida. E muitas vezes esses problemas não foram resolvidos, não foram ultrapassados. Então aquilo fica na nossa mente, na nossa memória, muitas vezes perturbando. E muitas vezes a gente deixa esse passado remoendo em nossas vidas, sendo causas de ansiedade. A ansiedade, eu já falei até alguns vídeos passados, que se a gente ficar preso no passado, a gente vai ficar depressão. Se a gente ficar preocupado com o futuro, a gente vai ficar muito ansioso. E a gente tem que viver o presente. Mas muitas vezes, para a gente poder viver o presente, pensar no futuro, a gente tem que resolver alguns problemas do passado. As coisas acontecem na nossa vida, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente tem que entender. Não adianta a gente fugir desses problemas. A gente tem que entender o que realmente, o que aconteceu. E ultrapassar essa barreira, ultrapassar essa dificuldade, que foi muito importante pra gente no passado, mas que agora a gente precisa entender tudo o que aconteceu para que a gente possa viver o presente e até pensar no futuro, né, de uma forma consciente, de uma forma inteligente. E eu falei em alguns vídeos passados, eu tenho um amigo que uma vez eu estava com um problema bem sério na empresa que eu trabalhava, e ele falou: Rogério, volte às suas origens. Lá você vai encontrar as respostas dos seus questionamentos. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente deixa de ser a pessoa que realmente importa pra gente, que somos nós mesmos. Quando a gente perde a nossa identidade, quando a gente perde a noção das nossas origens, a gente se transforma em uma pessoa que pode ser que sua mãe não se orgulhe ao saber de pessoa que você se tornou. Muitas vezes as pessoas cobiçando um cargo numa empresa, cobiçando poder, dinheiro, luxo, acaba se tornando pessoas, vamos dizer, diferentes. Por quê? Porque elas estão nessa condição. Ela pode estar como um diretor de uma empresa, ela pode estar como um gerente, ela pode estar como um vendedor, ela pode estar como programador, ela pode estar como engenheiro civil numa construtora. Tudo na nossa vida é passageiro. Então, estamos nessa situação, estamos nessa condição. Nada nessa vida é para sempre. Tudo tem uma transformação, tudo tem uma mudança. Mas se a gente deixa de ser quem realmente nós somos, e quando a gente nos transforma em uma pessoa que as outras pessoas gostariam que a gente fosse,
é aí que começam os problemas. É aí que começam as crises de depressão, ansiedade. Hoje eu vi um vídeo onde um pianista muito famoso, com umas sacadas incríveis, ele contou uma história que uma enfermeira australiana que trabalhava com pacientes em estados paliativos, alguns dias antes da morte dessas pessoas, ela fez uma pesquisa e perguntou para eles o que eles arrependiam na vida deles. Que se eles pudessem voltar, eles pudessem mudar, o que eles fariam? E a resposta foi que eles se arrependeram de não ser eles mesmos. Ouvir isso de uma pessoa no leito de morte, em que a morte é a única certeza que ela tem dos próximos dias ou das próximas horas, mexe bastante dentro da gente. Pelo menos mexe comigo. Muitas vezes eu fico pensando, será que eu estou sendo o Rogério mesmo? O Rogério das origens passadas. O Rogério que nasceu numa casa humilde, numa família humilde, batalhadora, o caçula de 3 irmãos. Será que o Rogério está sendo ele mesmo? Sendo honesto com vocês, muitas vezes, esse Rogério não era eu. Muitas vezes eu acabei fazendo outras coisas, trabalhando em empresas onde eu não admirava mais, continuando com amizade com pessoas que eu via que não eram amizades saudáveis, por N motivos, em relação às amizades, porque queria ser aceito por um grupo, no emprego porque eu precisava do dinheiro para poder pagar minhas contas. Mas eu não estava sendo o verdadeiro Rogério. E adoeci. Mas isso serviu de lição. Para que na próxima oportunidade eu não faça mais a mesma coisa. Porque adoecer novamente. Quando a gente adoece, a gente não adoece sozinhos. A nossa família adoece com a gente. Os nossos amigos adoecem com a gente. E isso não é bom. Porque você deixar de ser você, deixar de ir contra os seus princípios, deixar de ir contra os seus valores, não é o sentido de vida. Porque muitas vezes, quando a gente perde nosso valor e a nossa identidade e deixamos de ser nós mesmos, a gente fica perdido. E aí a gente tem que voltar no passado para poder resolver esses problemas que a gente deixou pendente. Uma outra sacada que tem a ver com a primeira também, as três têm a ver já. Nunca deixe os problemas ou as circunstâncias interferirem no seu caminho. É sensacional como a gente deixa os problemas tomarem conta da nossa vida. Muitas vezes os nossos problemas, até aqueles que a gente não resolveu na hora certa, interferem na nossa vida de uma forma muito cruel. Os problemas, vamos pegar a parte da matemática, mas os problemas, eles existem para ser resolvidos, para ser solucionados, para ser corrigidos. Toda ação tem uma reação e muitas vezes os problemas são em decorrência de coisas que a gente deixou pendente no passado. Muitas vezes a gente deixar de ser a gente mesmo. E aí quando a gente quer assumir o controle da nossa vida, quer assumir as rédeas para a gente poder ter um sentido na vida, a gente tem que voltar para poder pegar a rédea que escapou da nossa mão. Sim, é importante a gente nos valorizar. A gente só consegue valorizar a nós mesmos quando a gente volta às nossas origens e quando a gente é realmente quem a gente é.
Tem algumas coisas no passado, muitas vezes, às vezes por falta de amor próprio. Isso é uma das causas que a gente faz a gente perder o controle da nossa vida. Talvez por carência ou por qualquer outro motivo que não vem aqui ao caso. Mas por algum motivo tem. A gente deixa de ser a gente para poder agradar as outras pessoas. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Quem dirá nós? E no primeiro momento a gente já pode até conquistar a pessoa sendo aquela pessoa que realmente ela quer. Seja um relacionamento, aquele parceiro que ela deseja para a vida dela. E muitas vezes a gente pega os sinais das pessoas. Às vezes isso faz parte até da sedução. E a pessoa nos dá sinais de que ela gostaria de uma pessoa desse modo, que fizesse isso, que falasse isso, que levasse para ir em tais lugares, viajar. E muitas vezes não somos essa pessoa. E nos tornamos uma pessoa diferente para agradar as outras pessoas. Esse é um dos nossos maiores erros. Só que uma hora a gente tem que voltar nas nossas origens. A gente tem que voltar para o nosso passado, onde estão a causa das nossas queixas e pensamentos negativos, para poder eliminar essas causas. E muitas vezes é onde ocorrem os atritos, aonde ocorrem problemas de relacionamento, porque a gente acaba mostrando a pessoa que realmente a gente é. E isso causa uma frustração na outra pessoa, porque a gente mostrou ser uma pessoa que a gente não era. E quando a gente precisa ser a gente mesmo, a pessoa se sente enganada, a pessoa se sente frustrada. E aí, se a gente não tiver uma base bem sólida, cabeça e muita conversa, que é difícil, tá? A gente está aqui batendo um papo nessa conversa, mas eu sempre falo, quando eu estou falando com as pessoas, e até tem muitas pessoas que vêm me agradecer, poxa, aquilo que você me falou, eu fiquei pensando essa noite, e, você tem razão, é sensacional, me fez refletir muito sobre a minha vida. A primeira coisa que eu falo é, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Tudo que eu falei pra você, primeiro de tudo, aquilo foi pra mim. Se te ajudou de alguma forma, fico muito feliz. E espero que me ajude da mesma forma. E tenho certeza que vai me ajudar. Então, muitas das vezes, as coisas que a gente fala para as outras pessoas, a gente tem que ficar bem atento a essas coisas. Muitas vezes, esses papos que a gente tem aqui, o maior beneficiado de tudo isso sou eu. Porque isso me ajuda a mudar os meus hábitos, a segurar as rédeas e a tomar controle da minha vida. São essas mudanças que fazem sentido para mim. Ajudar as outras pessoas é sensacional. Do mesmo jeito que eu gosto de sentar com pessoas também que têm um conhecimento muito amplo e aprender com elas. A nossa vida é aprendizado o tempo todo. Eu tenho 2 filhos pequenos. Meu mais velho tem 3 anos. A cada dia é um ensinamento de vida que eu olho e falo, nossa, como uma criança de 3 anos possui essa sabedoria. As crianças que nascem hoje já nascem muito mais evoluídas. Eu vejo essa diferença pelo meu caçula. Eles têm a diferença de 3 anos. O caçula é o bebezinho, nasceu faz pouco tempo. E a esperteza dele, o outro era uma esperteza diferente. Mas eu vejo que a dele é muito mais rápido. É engraçado, né? Porque é um período, uma coisa é entre eu e meu filho. É uma coisa muito visível essa diferença, essa evolução que ele tem em relação a mim. Mas do primeiro pro caçula é uma diferença de 3 anos. Mas olha o quanto que a gente aprende. Quer ver um ensinamento que eu acho sensacional que eu tenho com meus filhos? Tudo o que eu faço
o meu mais velho repete. Tudo o que eu falo, o meu mais velho repete. Tudo o que eu como, o meu mais velho come. Então a importância de eu tomar cuidado das coisas que eu falo, faço e como é muito grande. Recentemente postei até um vídeo de eu andando de bicicleta com ele, porque eu sou o exemplo dele, eu sou a referência que ele tem hoje. E a alegria que ele fica quando eu chego em casa do serviço. Quando eu me despeço dele, eu sempre procuro dizer para ele o seguinte: o papai vai trabalhar. O trabalho é bom. O papai vai porque ele gosta, porque faz bem pro papai. Para que não tenha de, vou trabalhar para trazer dinheiro, aí eu vou estar ensinando para ele o preço das coisas e não o valor das coisas. Eu quero ensinar para ele que o trabalho tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser feita de coração, independente de qual seja. Tem pessoas que acham que o trabalho X faz parte dela e tem gente que não. Isso vai de cada um. Ainda bem, porque imagine se tivéssemos todos a mesma profissão. Legal, vamos para a última sacada. Quem foca no problema perde o foco da solução. Não ignore o problema, pois perderá a chance de descobrir a solução. Aquilo que eu falei agora, né? As 3 sacadas, uma tem a ver com a outra. Estão todas ligadas. Muitas vezes a gente foca tanto no problema que a gente esquece de procurar a solução. E o tempo passa muito rápido. Esse pianista que eu falei agora recentemente chama Álvaro Silviero, alguma coisa assim. E ele falou nesse programa que chama Brasil Paralelo. Foram 3 episódios. Em um desses episódios ele falou que estudou ciências exatas e que para formar um átomo, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas para formar um átomo é necessário diversas moléculas. E chega uma hora que quando tem demais ela sobressai. Mas existe aquele ponto que é acima. Peróxido de carbono, ele dá alguns exemplos que eu não vou saber porque não é a minha área. Faz muito tempo também que eu estudei sobre isso. E aí ele fala que mais do que seguir é perseguir. E ele fala uma coisa também referente ao Natal, né? Que no Natal a gente tem que procurar dar mais da gente, até por aquele, porque a gente comemora o Natal, o aniversário daquele que veio dar tudo e muito mais pra gente. E aí ele fala aquilo que eu falei agora recentemente: o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, ele fala que no período que a gente está vivendo, a gente tem que doar. Mas tem que ser mais além do que doar. Ele tem que colocar o pé na frente, perdoar. E uma das coisas que o próprio Jesus ensinou pra gente é exatamente isso. É dar mais do que a gente pode. E isso é caridade também. Porque dar o supérfluo não é doação. E quando a gente dá mais do que a gente pode, é perdoar. E ele ensinou muito a gente a perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, de certo modo,
é fácil. Mas perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal é muito difícil. E uma das maiores dificuldades que a gente tem em perdoar é quando a gente foca muito no problema e esquece de focar na solução. Porque muitas vezes a solução está no bigode, embaixo do nosso nariz. Mas a gente faz questão de ficar remoendo. Alguns dizem que é quando fica remoendo essa raiva, esse negativismo, tem forças para lutar. Mas acho que é uma energia tão mal gasta. São os meus, tá? Estão mais próximos da minha boca. Mas perdoar é muito difícil. Esse ano de 2020, eu acho que de 40 anos da minha vida, foi o ano mais difícil. Foi o ano onde que eu tomei rasteira demais de pessoas que eu convivia por 8 anos. Foi o ano que pessoas viraram as costas para mim. Foi o ano em que eu descobri muitas pedras no meu caminho. E foi um ano que eu foquei muito nos problemas. Foi um ano que eu tive que conhecer realmente quem eu sou. Um ano que eu tô tendo que mudar os meus hábitos, os meus pensamentos a cada minuto. Um ano onde que eu tô aprendendo com tudo isso que me aconteceu a perdoar. Mas para eu poder aprender a perdoar, eu tenho também que pedir perdão. Porque eu também sou um ser humano com defeitos, como todos nós, com dificuldades, com vícios. E muitas vezes eu tenho alguma coisa ruim que acabo fazendo para os outros. Como todos nós, seres humanos, passíveis de erros e acertos, fazemos. Então, primeiro de tudo, precisamos nos perdoar dos nossos erros, pedir perdão, e para que realmente nosso perdão seja aceito, temos também que praticar o perdão. Também temos que perdoar. Porque do mesmo jeito que somos passíveis de erros, as outras pessoas também são. Pois somos todos irmãos. E a partir disso eu acho que a gente acaba desfocando dos problemas, focando na solução e muitas vezes encontrando. Então neste Natal, vamos dar muito além daquilo que a gente pode. Vamos perdoar e vamos pedir perdão, mas vamos pedir perdão realmente de coração. Vamos perdoar de coração. Isso faz parte também da nossa inteligência emocional. Que muitas vezes aquela pessoa que fechou nosso carro no trânsito, ela poderia estar com pressa. Ela poderia estar com um problema muito grande na cabeça, que acabou fazendo ela tomar aquela ação. Eu lembro que meu pai, há 3 anos atrás, ele sofreu um AVC nível máximo, tanto que ele acabou falecendo. Depois de alguns dias, acabou dando morte cerebral e a gente acabou doando os órgãos dele, que ainda estavam ótimos, apesar de ele estar com 70 anos de idade. Graças a Deus, salvou vidas. Algumas pessoas voltaram a enxergar, porque ele doou a córnea também. E a gente meus pais moram no ABC Paulista, né? E conforme ele foi pro pronto-socorro. O pronto-socorro jogou ele aqui para o hospital na Santa Cecília.
a gente conversou com os médicos já disseram, olha, ele já não tem mais jeito, ele não tem como sobreviver porque o cérebro não pode entrar em contato com o sangue, ele tem uma quantidade muito alta de sangue em contato com o cérebro e, infelizmente, não tem muito o que fazer. E eu tava vindo pra casa com meu carro, o meu ex-cunhado mora aqui perto também. E no carro de trás estava minha irmã, meu sobrinho e a minha mãe. Eu tava tão atordoado que eu não sabia onde eu tava. E tava conversando com o meu ex-cunhado. Nisso, eu olho para trás, vejo um carro parado, com uma mulher dirigindo, com um adolescente do lado, e um cara de bicicleta batendo em cima do carro dela, mandando ela descer. E eu comentei com meu cunhado, falei, ixi, acho que a moça derrubou o cara da bicicleta, ele tá bravo lá. Eu continuei conversando com ele. E o carro buzinando e jogando farol, e eu não me toquei que era a minha irmã. Quando eu vi aquela cena que veio, eu meio que fiquei cego. Saí do carro correndo em direção ao cara, pô, ele tava agredindo a minha irmã. Até então, olha só, outra pessoa deveria ter tomado a mesma ação, né? Mas no caminho que eu fui correndo, não era tão longe assim, mas no caminho que eu fui correndo, que eu já fechei a mão, que eu fui chegando, alguma coisa foi me dizendo, calma, você não sabe o que é que tá acontecendo. E nisso a minha mão foi abrindo, eu cheguei, estiquei a mão pra ele, falei, e aí meu amigo, tudo bem? Tudo. O que tá acontecendo? Ele já viu, né? Tava eu, meu cunhado, aí saiu meu sobrinho no carro, meu sobrinho tem quase 2 metros de altura, 15 anos, era enorme. E aí ele me falou tal. Aí nisso minha mãe falou pra ele, falou assim, cara, assim, desculpa, a gente tá saindo do hospital agora, meu marido tá internado, praticamente acabou de falecer, e a gente não tá muito legal a respeito disso. A gente conversou educadamente, o meu ex-cunhado anotou o telefone dele, que até então deixei celular, deixei chave do carro, deixei tudo pra trás. E aí a gente resolveu o problema. Mas por que eu contei essa história? Porque as circunstâncias, muitas vezes, causam esse tipo de situação. E a gente tem que ter uma inteligência emocional para tentar entender ou ser benevolente o suficiente para dizer que, poxa, todos nós temos problemas. Vamos perdoar aquela pessoa. Ela também tem problema. E muitas vezes ela precisa da sua ajuda, independente de quem ela seja. Ah, mas aquela pessoa, ela é ruim, ela é má. Ela é filha de Deus, ela é sua irmã. Irmã que eu digo é pessoa, tá? Vamos perdoá-la. E vamos pedir perdão também, porque em algum momento a gente pode ter ofendido ou prejudicado essa pessoa também. Então vamos fazer um resumão. Vamos voltar no passado. Vamos resolver aqueles problemas que a gente deixou pendente. Aquelas coisas negativas pra gente que possa ir pra frente. Não vamos deixar esses problemas, essas circunstâncias interferirem na nossa vida. E vamos focar na solução. Vamos tentar fazer esses exercícios esse final de semana. Vamos mudar o nosso hábito pra gente procurar vencer. Vamos ser mais forte do que a nossa melhor desculpa. E vamos ter um Natal e um final de ano maravilhoso. O que você pode fazer hoje para se tornar uma pessoa melhor?